Agora vou explicar como a gente pode manter o instrumento para que ele esteja sempre em condições favoráveis de estudo. O violoncelo, apesar de suas grandes dimensões, suas paredes são muito finas, portanto são frágeis. Esta região do cavalete, onde temos as cordas passando por cima dela, é a região talvez que receba a maior pressão do instrumento. Então sempre tome muito cuidado com essa região. Qualquer batida neste ponto aqui pode causar uma fratura no tampo que pode ser bastante danoso para o instrumento. No caso do arco, a ponta é a parte mais sensível, que ela tem que suportar toda a pressão que nós temos através do parafuso. Então, nunca deixe cair o arco de ponta no chão. Então, evite balançá-lo em locais que não tenha bastante espaço e etc. Uma coisa muito simples que todo mundo pode fazer é sempre ter uma flanela à sua mão para depois de uma sessão de estudo limpar o instrumento com a flanela seca apenas. Isso tira a gordura da mão que você vai deixando no momento que você está tendo contato com o teu instrumento, e também você pode tirar a resina, o pó de resina que sobra nas cordas e que por sua vez é espalhado especialmente nessa região do tampo aqui, porque com a resina com o calor ela derrete e vai grudando no verniz do instrumento. Já que eu falei em calor, é muito importante atentarmos para um problema. O Brasil é um país muito quente e muito úmido. E esses dois elementos são bastante preocupantes quando a gente está falando de violoncelo, violino, etc. Porque o instrumento é colado com uma cola feita para exatamente ser descolada quando você precisa consertar o interior dele. É por isso que o instrumento ele é preservado por séculos. Porque você, quando estraga, você vem com uma espátula quente e abre o instrumento para você consertar o necessário. Só que com isso, quando a gente pega um calor muito intenso, ele pode descolar sem que a gente deseje que isso aconteça. Então nunca deixe ao sol, evite temperaturas muito altas, mesmo na sombra, e também evite muita umidade ou também um clima muito seco, porque a madeira pode ressecar muito e aí também rachar. O arco também pode ser limpo depois que você usa ele com uma flanela. Você pode colocar a flanela por dentro, entre a crina e a madeira, e limpar a resina que tenha, porventura, acumulado desse lado da madeira. E o talão é onde tem o contato com a mão, sempre deixe ele seco. Para quem sua muito nas mãos, é importante que você sempre esteja secando, porque a constante a umidade que fica na madeira, ela pode com o tempo ir apodrecendo. Agora eu vou mostrar uma posição para quem carrega o violoncelo numa capa para proteger essa parte, que é a parte mais frágil do instrumento. Eu aconselho, vamos imaginar que esse instrumento esteja dentro de uma capa, eu aconselho a se carregar desta maneira, porque as costas da gente vai proteger a parte mais frágil do instrumento, que é o cavalete. E uma outra coisa, quando você estiver descansando de uma sessão de estudo, posicione o violoncelo desta maneira na cadeira, porque se houver algum esbarrão por cima dele, ele vai simplesmente fazer isso e não vai tombar para nenhum lado. E o arco você poderá manter nessa posição também para ficar sempre protegido. Com estes cuidados básicos, você terá um instrumento não só para ti, mas para teus filhos, teus netos. Uma vez me falaram uma coisa muito interessante: um instrumento a gente não possui, a gente toma emprestado da humanidade. Então vamos cuidar bem deles. Agora vamos falar então
já que a gente conhece todas as partes do instrumento e do arco e dos cuidados básicos que temos para manter o instrumento, como usá-lo? Primeiro passo importante: qual é a posição ideal para tocar o violoncelo? Nós temos que sempre lembrar o seguinte, que cada indivíduo terá uma posição peculiar. Porque se uma pessoa tem 1,80 m, terá uma posição diferente daquela que tem 1,60 m. Então nós temos que estar sempre muito atentos à percepção nossa do próprio corpo, para que o corpo esteja sempre relaxado. Lembremos que o violoncelo se adapta ao corpo e não o corpo ao violoncelo. A primeira coisa que a gente pode fazer antes de sentar para termos a posição do violoncelo é botar o espigão numa altura que a voluta fique perto do seu queixo. Isso, em geral, te dará uma posição confortável para tocar. Ao sentarmos, você tem que escolher uma cadeira que deixe as suas pernas num ângulo aproximadamente de 90 graus. Não muito menos, não muito mais. Você vai deixar seus pés plantados no chão e trará o violoncelo, ele entrará. Sem o violoncelo você terá uma posição normal de sentada. Você está com a coluna reta, com os pés plantados no chão e os joelhos e pernas a 90 graus. Você colocará o violoncelo, esta parte do fundo encostará exatamente no teu osso externo e as laterais do violoncelo serão calçados pelos dois joelhos, para que ele não fique bamba. Então, você senta, coloca o violoncelo encostado no osso externo, venha com as pernas e calce com muito relaxamento, não precisa fazer força alguma. Com essa posição ele não vai tombar, você não terá problema nenhum de uma possibilidade que ele tenha de cair. Uma coisa muito importante que nós temos que prestar atenção é com a coluna. A coluna ela tem que estar reta, nem muito para frente, nem muito para trás. Isso você poderá verificar exatamente onde você colocará a ponta do seu espigão no chão. Se o violoncelo estiver muito longe, você simplesmente traga e coloque, de preferência num chão que tenha alguns buraquinhos que você possa, ou então um tapete é melhor ainda, para que o espigão, de preferência bem afiado, possa ser colocado sem possíveis escorregões. Com uma posição relaxada, você terá duas coisas básicas a pensar no violoncelo: mão direita e mão esquerda. Apesar de serem muito diferentes, elas têm uma inter-relação maior do que a gente gostaria. Então, lembre-se, se você tem um relaxamento bom na mão direita, você será bem influenciado na mão esquerda e vice-versa. Como músico, nós temos que pensar o seguinte: um pintor tem como matéria-prima a cor, o controle da cor. Nós temos como matéria-prima o controle do som. Isso vem de acordo com o que a gente já tinha falado, da importância do arco. O arco é onde você efetivamente produz o som. E para produzir um bom som, quanto mais relaxamento você tiver, melhor será o som. Você pode naturalmente produzir um som com uma frequência limpa se você tiver um arco. Especialmente, uma coisa que temos que sempre prestar atenção é no ângulo reto entre arco e corda. Se você puxa o arco com um ângulo errado, você não vai fazer isso aqui. Ele vai se deslocar de uma maneira não desejada. Então, sempre quando posicionar o arco sobre a corda, verifique antes de puxar efetivamente o arco, se ele está num ângulo reto com as cordas. Isso é uma
coisa bastante difícil muitas vezes da gente sozinho perceber. Então peça ajuda ao seu amigo, à sua mãe, ao seu pai, ao seu irmão, para ver se o ângulo está correto. Algumas coisas a gente pode também ajudar, pensar que pode ajudar sozinho a gente verificar se isso está ocorrendo de uma maneira correta. É verificar se tem um ângulo de 90 graus da crina com a corda, e a outra é ver se o arco está exatamente no meio das ilhargas. Porque quando ele estiver torto, ele possivelmente vai estar mais para um lado do que para outro. Agora que a gente sabe mais ou menos as posições básicas do instrumento, vamos agora saber como a gente faz para as mãos adquirirem uma posição correta para que tenhamos o relaxamento necessário para produzir o som.